Olá, boa tarde. Boa tarde, Vera. Esperar o pessoal ir chegando. Cadu entrou, Rodrigo, boa tarde. Vamos esperar o pessoal chegando. Enquanto isso, gente, vai ativando aí, ó. Clica no aviãozinho que tá aí embaixo e manda o convite dessa live para os amigos, tá bom? Boa tarde. Daqui a pouquinho a gente já começa. Eu vou chamar o nosso convidado, tá? Daqui a pouquinho. Gi, boa tarde. Rodrigo, boa tarde. Má Basílio, boa tarde. Jaque, boa tarde. Andressa, boa tarde. Boa tarde, gente. Então, mais uma vez, para o pessoal que chegou agora, clica nesse aviãozinho aí e envia o convite da live para os amigos de vocês, tá bom? O nosso convidado de hoje. Hoje a gente vem com um tema bem legal da nossa live. Tudo Oi, bem? tudo bom? Agora eu tô ouvindo. Tô Tá me dando um ouvindo tempinho. bem? Tá vendo bem? Sim, sim, Ah, tá ótimo. Tá ótimo, Cadu. Tá? A gente já começa. vambora. Tá? Só tô esperando o pessoal entrar e a gente já começa o nosso bate-papo de hoje. Pessoal, enquanto isso, clica no aviãozinho, convida todo mundo para assistir a nossa live, para bater esse papo com a gente, tá? Que vai ser bem legal. E Tô fiquem à fazendo, vontade. Oi. tô fazendo isso aqui agora. Isso, Cadu, muito bem, arrasou. E fique bem à vontade, tá? Para mandar as dúvidas, perguntas. E não esqueçam de clicar no coração também, tá? Mande bastante coração pra gente. Vamos começar? Vamos lá, Cadu? Deixa eu só ajeitar aqui. Começamos. Então, pessoal, vamos dar início ao nosso bate-papo. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos em mais uma live aqui no Instagram do Sesc Nova Iguaçu, tá? Eu sou Rafaela, analista de educação do Sesc Rio. No dia 19 de outubro, nós comemoramos o Dia do Comerciário, profissionais que fazem parte de um setor muito importante para o desenvolvimento do nosso país. E pensando no bem-estar desses trabalhadores, resolvemos fazer esse bate-papo SESC, abordando os benefícios da ginástica laboral, com dicas e orientações para aqueles profissionais que já voltaram à rotina de trabalho, os profissionais que ainda permanecem em home office e para aqueles profissionais que trabalham por longas horas em pé. O nosso convidado de hoje, que é muito especial, é o Carlos Eduardo Viana, o Cadu, então vocês podem chamar ele de Cadu. O Cadu é instrutor de esporte do Sesc Rio e ele atua na unidade de Madureira. Cadu, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação, tá? Fica à Pô, vontade. Rafa, eu tenho que agradecer o convite, seu convite da Cris. Você falou que hoje eu estou na unidade de Madureira, mas durante 5 anos, meus primeiros 5 anos de SESC, eu fui professor aí de natação da unidade Nova Verdade. Iguaçu. Tenho um carinho enorme aí por essa unidade, ela mora no meu coração. Então, é Na um prazer. verdade. Uhum. Então, a gente pode já dar uma pincelada sobre o tema, né, que é ginástica laboral e os seus benefícios. O Cadu vai estar falando um pouquinho sobre o tema e depois a gente vai abrir para as perguntas, Tá ótimo. tá? Vamos lá. Bom, o que é a ginástica laboral, Rafa? Ela é uma ginástica voltada para o bem-estar do trabalhador. Ela é uma ginástica que ela não visa questões estéticas, questões cardiorrespiratórias. Não, ela tem uma visão extremamente funcional, que é aumentar a qualidade do trabalho, para evitar que as pessoas, os trabalhadores, tenham problemas que são causados por excesso de movimento repetitivo, ou como você citou aí, você ficar muito tempo numa posição, ou estar fazendo sempre o mesmo movimento, e aí a gente pode ter lesão por esforço repetitivo,
dor causada por alguma atividade funcional. Então, a ginástica veio para isso. Ela não é uma coisa nova. Ela começou na Uhum. década de 20 na Europa, mas ela começou a se popularizar no mundo inteiro depois da Segunda Guerra Mundial, que o Japão começou a aderir a esse sistema, e é muito comum, até porque se você pegar países asiáticos, eles têm uma carga de trabalho até maior do que a nossa, a lei lá permite mais. Então, eles têm esse hábito de fazer a atividade antes de começar, e isso, depois da globalização, acabou explodindo no mundo todo. No Brasil, a partir da década de 70, a gente começa a ter os primeiros relatos, e até com o nosso Nossa. primo, que foi o SESI, foi o pioneiro aqui no Brasil, de parar e Uhum. pensar, se eu fizer atividade física com os meus funcionários, com os trabalhadores, eu posso ter um benefício maior. É aquele negócio assim, eu vou gastar um pouco agora aqui para o bem-estar e qualidade do meu profissional, mas isso vai me gerar mais lucro lá na frente. Lá na Então, é frente. você pensar para manter essa vida funcional do trabalhador, que ele consiga trabalhar com menos dor ou que não tem esse problema, até porque a maioria desses problemas são doenças crônicas. O que isso quer dizer? Ela não vai ter cura, você vai ter tratamento. Então, a partir do momento que você conseguir uma tendinite, você vai ter tratamento, você vai ter crises, mas você não vai ter cura. E isso vai além até da pessoa se aposentar, né? Então, você pode levar um problema por causa do seu trabalho, da sua ocupação, para o resto da vida. E a ginástica laboral visa isso, para que você não tenha isso, que você consiga manter por mais tempo a sua vida funcional. Sim, show. É, temos uma pergunta aqui. Qual a importância da ginástica laboral para a prevenção de doenças ocupacionais? Então, ela é fundamental. O importante também, Rafa, é citar de que a gente tem que ter cada função, até porque a sua característica, ela vai exigir uma ginástica diferente. Não adianta, sei lá, você pega uma empresa que você tem o caixa que passa muito tempo ali sentada, você pega a pessoa que trabalha no administrativo que passa muito tempo sentada digitando, você pega um segurança que vai passar o dia inteiro em pé, e você tem, sei lá, uma empresa de material de construção, você tem aquela pessoa que vai descarregar, carregar peso, não adianta eu ter a mesma ginástica ali para ele. Então a gente tem que fazer uma ginástica apropriada para cada serviço, para cada Ah, trabalho. entendi. E aí a gente consiga ter. Não adianta uma empresa, como eu falei, de grande porte, Uhum. eu pensar que eu tendo várias funções ali, que a mesma ginástica vai ter o mesmo efeito. Não. A gente precisa pensar para cada função. Cada função vai ter uma exigência e vai precisar de um exercício, de uma série diferenciada. Específico. Entendi. A gente tem uma pergunta também no chat, é da Jaque. Quais as doenças que a ginástica laboral previne? Se, assim, algumas. Então, a gente vai conseguir, todas elas que a gente vai ter por problemas de lesão, por esforço repetitivo, por exemplo, uma Repetitivo. tendinite, ela tem até um nome, né, que é a LER, lesão por esforço repetitivo. Então, Sim. você vai prevenir isso. Você pode prevenir problemas de coluna por causa, por exemplo, pessoas que Hum, passam muito tempo sentadas, pessoas que passam muito tempo em pé, que pegam peso em excesso. Então, você vai conseguir ali trabalhar. Existe também hoje voltada para uma visão mais de relaxamento, então, para quebrar um pouco o estresse, quebrar um pouco. O Brasil é o país que mais sofre de síndrome de ansiedade e um dos principais países com problemas de depressão. A atividade existe também a ginástica para isso, para evitar para fazer o relaxamento, diminuir a proporciona. tensão no trabalho, evitar questões sociais, quer dizer, trabalhar essa participação social dos funcionários, uma integração maior,
para evitar também esses problemas socioemocionais que hoje também são muito comuns nas empresas. Então, a gente pode fazer de vários, de problemas de lesão por esforço repetitivo, problemas ortopédicos, problemas de coluna, problemas musculares, até questões como ansiedade e depressão. Ah, sim, muito bom. Lembrar, né, para quem está assistindo, que não só por esforço repetitivo, mas também como depressão, que a ginástica laboral proporciona esse momento, né, dentro do horário dentro do trabalho. A gente tem duas perguntas, que é da Cris Brito e da Má Basílio, que eu vou juntar as duas, tá? Porque a questão do home office. Então, a Cris fala, fico muitas horas no computador e o punho dói. Há alguma sugestão do que fazer para amenizar? E a Má Basílio, alguma dica de exercício para quem fica no computador em home office? Então, acho que o home office, tem muita gente que está assistindo a gente que ainda está no home office e está perguntando sobre dicas. Então, até a questão do home office, por exemplo, há pouco tempo saiu uma pesquisa da FGV, ela fez em São Paulo, mais de 56% das pessoas falaram que estão trabalhando mais em casa do que trabalhavam nos seus escritórios, nas suas empresas. Então, a gente realmente, isso é comprovado. Existe uma grande quantidade de pessoas que estão trabalhando mais. Isso já é um problema. Existe um segundo problema, Rafa, no trabalho de home office, que é o seguinte: toda empresa, ainda mais se ela for grande, ela tem até por problemas que podem causar de afastamento, tudo isso, ela pensa muito numa questão da ergonomia, da postura do seu funcionário, tudo. Então, vai ter aquela cadeira que é adequada para melhor postura. Você vai encontrar aqueles mousepads com um descansozinho para o pulso. Você tem esses cuidados, cuidado do tamanho da mesa. E em casa é muito difícil a gente ter isso. E aí acaba que o que acontece? A pessoa está em casa, aí está lá jogada no sofá, mexendo no computador, ou está na cadeira, mas sem a cadeira ser apropriada. Então, isso aumenta os nossos vícios posturais, que a gente já tinha em casa e a gente está anexando ao trabalho. E isso pode estar gerando vários problemas, principalmente na nossa coluna e na musculatura em volta da coluna. A dica, a gente tem alguns exercícios que a gente pode estar trabalhando. Por exemplo, o punho e a mão, os dedos, cara, eles são muito... É uma coordenação motora fina. Você trabalhar ali, passar muito tempo, não é uma musculatura muito forte. Então, é muito exigida. Então, o indicado é você ficar de meia hora, para um pouquinho, aí você tenta fazer alguns movimentos. Vou dar uma dica aqui, coisas fáceis, a gente não precisa de peso, a gente não precisa de muita coisa. Por exemplo, uma das dicas é você fechar aqui a mão, vamos rodar as mãos para um lado, depois vamos rodar para o outro. A gente pode esticar a mão, a gente abaixar e levantar. Abaixar e levantar. 10 vezes para cada. E aí eu posso também, se quiser fazer uma intensidade um pouquinho maior, segura aqui 5 segundinhos, 5 segundos, 5, 5. São exercícios que vão ajudar. O legal também é a pessoa perceber o seguinte: existe alguns tipos de laboral. Ela existe, eu só pegar minha colinha aqui só para não errar o nome certinho. Não, tranquilo. Ao vivo é assim mesmo. E a compensatória. A preparatória, os próprios nomes já dizem um pouco. É quando você está se preparando. Então, é legal você começar a perceber o seguinte: nossa, eu sinto no final do dia, no final de que eu acabo de trabalhar, eu sinto. Ou então, no meio, eu sinto esse incômodo. Para quê?
Eu posso estar fazendo uma ginástica laboral para começar a atividade, para estar fortalecendo essa musculatura, alongando ela para fazer esse trabalho. Ou eu posso estar fazendo ela no meio, para estar aliviando essa tensão do meio do trabalho. Então é legal você Hum, começa a olhar. E também existe a relaxante, que é para você fazer no final do seu trabalho. Que aí, às vezes, você está com tensão, está estressado. Então, é bom depois, uma musiquinha calma, fazer alguns alongamentos, algum relaxamento, para dar essa aliviada. Você perceber o que está te causando esse problema. É durante, é no meio, e dá umas pausas. Por exemplo, a gente tem uma recomendação para principalmente para pessoas que trabalham muito tempo sentadas, e isso às vezes pode estar acontecendo mais em casa, que a cada 20 minutos que você passa sentado, tenta levantar e tenta andar 2 minutos, para você estar hum. relaxando um pouco, soltando um pouco essa lombar. Então, isso vai te dando uma aliviada, vai te dar até uma acordada. Às vezes você está com sono ali porque você está muito tempo numa posição. Só de você mudar a posição, levantar, vai beber Verdade. uma coisa, seu corpo já entra um pouco mais no sinal de alerta. Verdade. E como você falou também, no trabalho físico, a gente está lá no trabalho, a gente tem um local apropriado, tem a questão do mouse, a cadeira. E quando a gente está em casa, a gente não tem, às vezes é uma adaptação, pega uma mesa, senta no sofá, entendeu? E às vezes não tem o mousepad, então é legal também a pessoa tentar dar uma olhada nesse cantinho que ela trabalha em casa, ver o que pode melhorar para não acontecer esses problemas, né? De esforço repetitivo, enfim. Até porque isso eu acho que vai ser uma tendência. Eu acho que depois, quando Sim, isso tudo passar, tenho é certeza verdade. que achar alguma empresa que não vai manter isso. E só um detalhe que eu lembrei, isso também vale, como acredito que a gente deve ter um público também assim, para estudante, cara. Eu vejo muito isso pelo meu filho adolescente. E quando vai para a escola, você tinha ali aquela postura, a cadeira da escola, pensado. Cara, em casa, o moleque está assistindo aula deitado, sentado todo jogado. Então, Verdade, é. também é preciso ter esse cuidado com as crianças, né? É só para complementar aqui, a gente teve uma pergunta no chat, que é da Jaque Santos, que ela fala assim: você citou que a mesma ginástica não serve para todo mundo, que a laboral do segurança não é a mesma da secretária. Quais Uhum. e quantos são os tipos de ginástica laboral? Na verdade, foi o que você acabou de responder, né? Os tipos de ginástica laboral que tem e a questão de cada um ser cada um tem que fazer um tipo de exercício laboral diferente. Exato. De novo, o próprio nome, a ginástica, ela visa isso, principalmente alongamento e fortalecimento da musculatura que vai ser utilizada no seu dia a dia funcional. Aí, de novo, por exemplo, você vai estar ali, aquela pessoa que descarrega um caminhão de material de construção. Ele não é o mesmo trabalho de quem vai passar ali no administrativo 8 horas sentada Sim, digitando. Eu não preciso ter com ele o mesmo cuidado, por exemplo, com as articulações do punho e dos dedos, como eu tenho com quem está teclando. Mas eu preciso ter um verdade. cuidado enorme com ele, com a coluna dele, com o joelho dele, que vai estar pegando uma carga. Eu tenho que estar mostrando a ele como ele vai fazer certos movimentos. Isso vale também até para a dona de casa da gente ter uma postura correta para estar pegando peso, carregando o peso. Então, por isso que muda. Não adianta eu fazer com ele, para eu evitar que ele tenha tendinite por digitar muito, se ele não vai digitar. E eu não preciso fazer um fortalecimento muito grande para você pegar peso, ter um trabalho, um cuidado muito grande para você ter uma posição, uma postura para pegar peso, se você não vai fazer isso, né? Então, a É, lógica é que você seja mais produtivo e aumente a sua vida funcional. Então, por isso, não é tipo, ela pode ser para qualquer profissão você vai encontrar, você tem como fazer uma atividade que seja voltada para aumentar essa sua vida funcional.
Sim, a gente tem no chat também a Cris Brito. Somente empresas com profissionais de educação física podem proporcionar ginástica laboral para os seus funcionários? Então, não entendi. A empresa contratar, né, um profissional. Isso, então, só essas empresas que contrate ou que ela tenha um profissional dentro da empresa de educação física pode fazer esse tipo de atividade com os funcionários? Precisa ter um profissional de educação física para estar fazendo. Hoje, o que acontece? Existem empresas voltadas para isso, né, que vendem para as empresas essa ginástica laboral. O próprio SESC faz isso com algumas unidades, com empresas parceiras de oferecer a ginástica laboral. Lá em Madureira mesmo a gente tem. E existe hoje também que fazer o seu funcionário ser ativo é fundamental para qualquer função, até mesmo que não seja só funcional. A gente não precisa, eu acho, comentar aqui, né, como a importância da atividade física para o ser humano. Isso eu acho que todo mundo pode não ter o maior domínio, mas sabe disso, faz bem. Então, hoje também tem muitas empresas que fazem convênios com academias, com aplicativos, para ofertar ao funcionário dele que faça atividade física, que faça exercício físico, porque isso vai ter um funcionário mais disposto, vai ter um funcionário que dificilmente vai ter algum problema de saúde, ele estando mais ativo, com a musculatura mais fortalecida, mais atento, dificilmente vai ter algum acidente de trabalho. Isso, o funcionário se sente melhor pela empresa estar cuidando dele, a empresa começa a ter uma visibilidade melhor na sociedade, começa a ser mais produtiva porque seu funcionário está mais ativo. Então, precisa ser um profissional de educação física, mas hoje as empresas estão... para ser honesto, eu nunca vi uma empresa, mesmo grande, que ela tenha esse funcionário só para isso. Eu vejo muito contato. Existem empresas que prestam esse serviço e são contratadas por essas empresas grandes para prestar esse serviço. Entendi. E também tem hoje de aplicativo, das empresas conseguirem promoções em aplicativos que oferecem atividade física, oferecem descontos em academias. Eu já trabalhei, por exemplo, em academia, a Inilópolis, do ladinho, que oferecia, ela tinha vários convênios com empresas, como a Reduc, com Furnas, que os funcionários tinham desconto. O funcionário tinha que ir lá fazer a chamada, dizer que foi presente, ela dava desconto. Ela é tão boazinha, tal. Não, não é ser boazinha. É você ter uma visão mais ampla, que esse funcionário vai estar mais ativo, vai estar muito mais produtivo e vai aumentar seu lucro. Isso aí não vai ter nada dessa bondade, né? Sim. A Jaque até comentou agora, em geral acontece uma parceria, né? Como se fosse uma parceria, e o SESC faz isso também com as empresas, né? Essa parceria. A gente tem um comentário, na verdade, né? Bem uma pergunta do RGL Monteiro. Legal a dica do exercício das mãos, de andar a cada 20 minutos. Eu sento com a perna cruzada e sinto muita dor depois de um tempo. É aqueles vícios, né, que a gente tem, e em casa a gente acaba relaxando mais ainda, porque está em casa, e senta no sofá, e senta às vezes num banco. O que acontece? Ainda mais das dores, a perna, ela é o nosso último, a parte mais periférica, mais longe do coração que a gente vai ter do nosso corpo. Então, a gente tem que levar, o coração, ele leva sangue, mas depois ele precisa desse sangue de volta. E aí, já é contra a gravidade. Se eu ainda dificulto mais ainda cruzando a perna, às vezes ocluindo algum vaso ali, vai ter essa dificuldade desse sangue voltar, desse sangue chegar, e aí vai faltar nutriente na musculatura. E aí, às vezes, você começa a sentir ela dormente, você começa a sentir cãibra. Isso é problema de circulação. Evita isso. Tenta colocar o pezinho mais ou menos a 90 graus, ou a perna, né, o joelho dobrado a mais ou menos 90 graus. Estou até tentando me corrigir aqui. Eu também, tá?
Outra dica, Rafa, que é muito bacana, que aí, por exemplo, a pessoa viu, nossa, eu tenho que fazer a postura ideal. Só que, se eu não tiver fortalecido essa musculatura, se eu não tiver ela treinada, eu não vou conseguir. Eu posso estar aqui, nossa, eles estão falando isso, vou fazer aqui a postura aqui correta. Você vai Sim. ficar 1 minuto e você vai começar Nenhum a se perder bobear, né? você está relaxando. É, Então, fazer atividades verdade. que a gente tenha trabalho, a hipertrofia, força muscular, com musculação, pilates, crossfit, é fundamental para a gente ter um corpo mais saudável. É longe de ser só estética. É longe da gente só pensar nesse cuidado estético. É o cuidado do nosso dia a dia, do nosso bem-estar. É você evitar essas dorezinhas no final na coluna, no final do dia, ou porque você dirigiu mais um pouquinho, a coluna dói, as costas doem. Fazer atividade física vai trazer o fim dessas dores. Ah, sim. Um comentário da Má Basílio é que ninguém se preparou para o home office, né? Não. E a Cris também está comentando que organizar o espaço do home office é fundamental. Acho que tudo começa pela organização do espaço, para quem está em home office. E também essa questão da atividade física que você falou, que é tão importante. Da gente, pelo menos, tentar fazer uma atividade física, alguma coisa que a pessoa se identifica, já é um início, né? Para a prevenção dessas dores, dessas lesões. Sim, cara. Assim, o home office no Brasil, de uma maneira geral, ele sempre sofreu muito preconceito. Ele é comprovado, cara. Você vai pegar empresas um pouco mais modernas, tipo um Google da vida, você vai ver que isso é muito comum, mas a gente ainda tem muito preconceito. E com certeza hoje, o pessoal que tinha um preconceito foi obrigado a aderir a esse home office. Não teve jeito, é isso, fecha a porta de vez. E aí, eu acho que agora a tendência vai ser mudar, porque a pessoa viu que a produção foi a mesma, os custos foram menores, o funcionário, muitos vão gostar, vão querer continuar nisso. Então, acho que isso vai mudar. E é claro, isso já eram dicas até que se tinha antes, por mais que a gente está trabalhando em casa, o nosso corpo, a nossa cabeça, ela funciona muito bem com rotina. Então é legal você estar em casa ainda, mas você estipular um horário do seu trabalho, um horário do almoço, você se vestir para ir trabalhar. Pô, mas eu vou botar, sei lá, se eu sou advogado, vou botar terno e gravata para ficar em casa. É legal para sua cabeça ainda entender que você está numa rotina de trabalho, que aquilo é Sim. trabalho. Depois a gente mistura tudo, a gente não sabe mais o que é trabalho, o que é lazer, o que é cada coisa. Então, você se preparar para isso é bom. Nesse meio doido que a gente está vivendo, de tantas incertezas, que eu acho que a gente já tinha problema de ansiedade, nesse período ficou muito mais complicado. Verdade. A atividade física vai te ajudar muito na sua cabeça também, para você ter essa rotina, para você manter ela ativa, pensar em outra coisa. E aí existe, né, dar umas dicas. Tanto o canal do YouTube do Sesc, como até lá da Boa. unidade de Madureira também, está tendo atividade com os professores lá de graça. Só você entrar no YouTube lá no canal do Sesc Rio, você tem atividade do que você quiser. Eu quero fazer yoga para relaxar. Vai ter. Eu quero fazer uma aula para emagrecimento. Tem lá. Quero aprender a dançar. Tem lá. Então, a gente tem essa opção e é legal. A gente tentar, se não dá ainda para sair, tenta trazer toda a rotina para sua casa. E treinar em casa é uma maneira eficaz. A gente consegue ter resultado. Boa. O Cadu lembrou bem, a gente tem o YouTube e também tem o canal no Instagram. Cada unidade tem o seu Instagram e dentro do Instagram das unidades do Sesc tem aulas. Então tem aula de pilates, tem aula de dança durante a semana. Então só ficar ligadinho nesses canais, YouTube e Instagram do Sesc, tá? Isso A gente aí. tem um comentário da Gi Marques. Ginástica laboral nas empresas faz toda a diferença, tá? A Má Basílio, ela falou que sente muita dor no joelho quando ela está muito tempo sentada, trabalhando no home office, né?
E muita gente corrigiu a postura, tá, Cadu? Não foi só eu e você, não. Quando você falou, muita gente corrigiu a postura. Então, uma dica em relação à dor no joelho quando fica muito tempo sentado. Eu acho que levantar os 2 minutos, né, que você falou, é uma boa dica. Não Pois passar é, tanto tempo sentada na mesma posição. tentar fazer depois algum fortalecimento desse joelho, fazer alguma atividade que isso vá melhorar. E no dia a dia é isso. Evita de ficar muito tempo sentada, de ficar. Se teu joelho já tiver algum probleminha, ele ficar muito tempo ali dobrado ali, pode complicar um pouco mais. Levanta, caminha um pouco, evita de ficar na mesma posição. A Gi Marques falou que, além da ginástica laboral ser benéfica fisicamente, como você falou, ela também contribui para a saúde mental do trabalhador, né? Tanto em home office ou quem já voltou aos seus locais de trabalho. E falar em quem já voltou, por falar em quem já voltou para o local de trabalho, a Cris está perguntando: e para o trabalhador do comércio que fica horas em pé, nas lojas, né? Muita gente trabalha em loja, fica aquele tempão em pé, às vezes tem pouco tempo para almoçar, dá uma sentada. Qual é a dica para quem tem que trabalhar por longas horas em pé? Então, infelizmente, a gente tem um problema, a lei não prevê essas regulamentações para esse profissional. Que tem por lei, quem fica até 6 horas tem 15 minutos de descanso e quem trabalha mais de 6 tem 1 hora para ter esse almoço. O legal é você evitar, até porque assim, às vezes a gente acha que está em pé, só que a gente vai ter um lado que a gente vai estar forçando mais da nossa coluna lombar, do nosso joelho. Dificilmente a gente vai ficar em pé direitinho, né? A gente acaba dando uma... Para um lado, para o outro. Sim. E é evitar ao máximo ficar nisso. Se a empresa permitir, legal é que ela permita que a cada 30 minutos a pessoa possa mudar a posição, sentar um pouco, deitar. Seria legal ela alongar, ficar em pé, dar uma alongada na musculatura. Vou tentar fazer um aqui que dá para fazer sentado aqui também. Deixa eu ver a posição da cara aqui. A gente pode estar fazendo aqui, bracinho lá na frente, joga a coluna lá, dá aquela espreguiçada aqui. Deixa eu ver se no fundo aqui eu consigo. Mãozinha lá no alto, espreguiça, fica na ponta do pé, tenta abaixar, descer, levar a mão lá embaixo, fazer isso mais 10 vezes para tentar dar uma aliviada, né? Sim. Sei que às vezes é difícil, né? Que a pessoa fica ali, depende de rendição, depende disso, mas é bom, e é bom até para o próprio patrão, ter esse cuidado, porque senão você vai perder o funcionário. E aí você tem um gasto sempre dobrado. Esse funcionário vai estar pelo INSS, você vai ter aquele gasto, você vai ter que contratar outro. Ou então você vai ficar sem aquele funcionário, que aí provavelmente também vai diminuir o teu lucro. Então, são cuidados que a gente tem que ter, que no final você vai gastar 10 e vai receber 100, vai receber 200. Então, a gente precisa ter essa preocupação. Está na hora da gente começar a ver investimentos no seu funcionário, pode aumentar o teu lucro, pode aumentar a produção do seu funcionário. Então, é legal, é que ele evite de ficar esse tempo todo, porque vai fazer mal para ele. Sim. A gente tem outra pergunta da Gi Marques. Cadu, na sua opinião, quantas vezes na semana seria válida a prática da ginástica laboral? Então, o que é recomendado e utilizado na maioria das vezes são 3 vezes por semana, de 10 a 15 minutos. E aí, como eu falei, existem variações. Existe para certas funções que isso é feito antes do trabalho, existe que é no meio do trabalho e existe que é no final. A laboral mesmo, característica, ela é feita no seu horário de trabalho, no seu local de trabalho, né? Então, aí tem essa variação. Às vezes você faz para preparar a pessoa para o trabalho, você existe para aliviar aquela tensão no meio do trabalho,
e existe aquela laboral que é feita no final, usando mais um relaxamento do trabalhador, mais quando às vezes o que ele trabalha é muito tenso, muito estressante, então é bom que seja no final, né? Mas 3 vezes por semana Sim, é um. sim, o pessoal tá perguntando aqui, entrou uma pergunta agora, da Rosângela Dias. E para dona de casa, qual o melhor exercício? Então, a gente tem várias atividades que a gente consegue estar fazendo em casa, sem de peso, sem nada assim tão absurdo. Por exemplo, o próprio sentar e levantar. O que que ele é? É o agachamento, que você vê tanta gente na academia pegando, fazendo. É um sentar e levantar. E é um exercício extremamente funcional. Você pensar na vida, por exemplo, do idoso, ele ter essa musculatura da coxa, o quadríceps bem trabalhado, vai fazer ele conseguir subir, descer uma escada, andar, subir, sentar e levantar. Isso é uma questão, vamos tentar fazer aqui. Não Isso, custa dá o nada. exemplo, Cadu. Que aí ajuda o pessoal visualizando A como pessoa, se faz. ela pegar o pé firme no chão, o pé mais perto da cabeça possível, e ela tentar dar a mão na coxa ou na cadeira. Coloca a mãozinha aqui no ombro e só levantar. Estica aí o corpo todo, desci. Outra coisa que Ah, a dona de casa às vezes tem um problema grande, que é, por exemplo, de pegar peso. Ela vai, o normal, às vezes a gente vai sem cuidado nenhum, dobra toda a coluna para pegar, isso é ruim. Tenta descer com a coxa, tenta fazer essa do agachamento. Afastar um pouquinho o pé, firma o pé no chão, joga o quadril lá atrás e pega o que você tiver que pegar e traz. Não vai com as costas com para a puxar coluna. na Entendi. coluna. Vai com a perna, vai até lá embaixo e traz. Isso são exercícios que vão evitar, principalmente problemas de coluna, que tanto causam problema para a dona de casa, né? Depois fica cheio de dor nas costas, dor na lombar, dor na cervical. Então, ajuda bastante. Sim, a gente está chegando no final desse nosso bate-papo, tá? Passou rápido. Passou rápido, viu? O pessoal participou bastante. E eu queria saber se você quer deixar algumas considerações finais, quer falar alguma coisa, para a gente já estar se encaminhando para o fim. Bom, primeiro agradecer de novo mais uma vez o convite. Estou aberto a todos, porque casa que eu tenho um enorme carinho por ela. Que Hum, eu quero deixar a dica para as pessoas pessoal, nesse meio bem conturbado que a gente está vivendo hoje, de que ninguém, como a pessoa falou, ninguém se preparou para isso, ninguém esperava alguma coisa desse tipo. verdade. Então, eu acho que a atividade física, se você já praticava ou agora está desanimado, ou acha que em casa não vai conseguir, faça, mesmo que você não vá ter benefício estético, que é o que você procurava, mas vai ser muito bom para sua cabeça hoje, para você relaxar, para você esquecer um pouco de todos esses problemas que estão acontecendo, para você se preparar para estar em casa. Não é porque o home office. Eu acho que muita gente pensou que home office era aquela coisa que eu vou trabalhar o dia inteiro de pijama, vou estar brincando com o cachorro, com o filho. E eu acho que o pessoal viu que o negócio não é bem assim. Então, se cuidem, cuidem da sua postura, cuidem do seu corpo. É ele que vai gerar as suas alegrias, é ele que vai gerar o seu sustento. Você precisa dele, ele é a sua casa. Então, cuide dele, cuide do jeito que dá em casa. Hoje a gente tem várias ferramentas em casa que dá para a gente estar fazendo atividade. Então, não deixem de praticar, se cuidem para que logo, logo isso passe, aquela unidade linda fique aberta, todo mundo lá naquela Verdade. piscina lotada lá, se divertindo logo. Muito obrigado aí, Rafa, Cris, todo mundo aí que participou também. Muito obrigado. Então, gente, eu quero agradecer também ao Cadu pela disponibilidade, pela parceria. Quero agradecer à coordenadora técnica dele, a Kelly, lá em Madureira,
o gerente também, por ter disponibilizado esse profissional brilhante para estar batendo esse papo com a gente, tá? Manda um beijo para todo mundo que entrou, que participou, tá? Assim que terminar a live, você manda para todo mundo que você conhece para assistir, que vai ficar salvo lá o nosso vídeo, tá bom? E muito obrigado, pessoal que mandou pergunta, que estava com a gente, tá? É isso que a gente quer agradecer. Beijo, Cris. Volta logo de férias. É isso aí, tá? Muito obrigada. Eu agradeço Verinha, Jaque, todo mundo que estava por detrás dos bastidores mandando as mensagens aqui, me ajudando. Tá bom? Agradecer também, eu vi aí, eu sou cego, então assim, eu só consegui ver, foi a Giovana e a Mitra que trabalharam comigo. Giovana, Mitra, todo mundo aqui na live. Um beijo aí para vocês. Pessoal do TSI também, pessoal do TSI que está aqui, que entrou, que fez pergunta, que participou. Obrigada, tá, gente? Até a próxima. Nossa próxima live é dia 29 e a gente vai estar avisando aqui no Instagram. Tá bom? Beijo. Tchau. Obrigado, Cadu. Tchau.